Você quer ser feliz? Essa é a pergunta aí do nosso vídeo hoje. Seja bem-vindo a mais esse tempo aqui de conversa, de sentarmos à mesa e estudarmos a palavra de Deus juntos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o joinha no vídeo. Vamos juntos, espalhar e levar a mensagem do Evangelho adiante. Então, sempre que você curte ali, você está informando o YouTube que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que você gosta. Então, dá o joinha, comenta, né? Faz seus comentários aí que você achou, né? do vídeo, daquilo que nós estudamos aqui. Vamos interagir e participar juntos aqui no canal. Então, por que dessa pergunta, você quer ser feliz? Obviamente, todos nós queremos ser felizes, todos nós, né? Buscamos de alguma forma a felicidade. E eu coloquei esse título porque nós vamos hoje estudar uma carta de Paulo, uma carta pequenininha, chamada Carta aos Filipenses. Essa carta tem só 4 capítulos, ela é bem pequena, só que ela é riquíssima. Você vai ver aqui no decorrer de que nós fomos lendo alguns textos, você vai ver como existem inúmeros textos que você já ouviu na sua vida e estão nessa carta, porque ela é, assim como toda a Bíblia, né? Cada página da Bíblia, Filipenses não podia ser diferente. Ela é uma carta riquíssima no seu conteúdo. E essa também é uma forma, querido, muito interessante de nós nos aproximarmos das cartas do Novo Testamento. Você ter essa noção mais panorâmica da carta, uma leitura, às vezes, mais geral, sem se ater muito aos detalhes, para que você consiga ter uma compreensão de qual é o assunto principal dessa carta, qual é o grande objetivo, né? No caso aqui nosso, o autor é o apóstolo Paulo, qual é o grande objetivo do apóstolo Paulo ao escrever aquela carta. Quando você consegue ter essa compreensão do tema principal, do assunto principal da carta de Paulo escrita àquela igreja, você consegue depois, numa leitura mais detalhada, onde você vai começar a se ater mais a versículo por versículo, começa a ficar muito mais fácil de você entender as pequenas partes do texto, quando você já teve uma boa compreensão do todo. Porque você chega num texto um pouco mais difícil, num versículo um pouco mais difícil, mas você tem a referência de qual era o objetivo do apóstolo com aquela carta, fica muito mais fácil de você ir compreendendo os detalhes da carta. Então, uma maneira muito bacana, muito legal de você se aproximar dessas cartas é, primeiramente, você buscar fazer uma leitura geral e entender a ideia principal. E aqui, a carta aos Filipenses, ela é muito conhecida, né? Como a carta da alegria. Por isso que eu perguntei, você quer ser feliz? Nós temos uma carta aqui que remete. O Paulo vai falar, usar essa expressão que tem origem na palavra grega chapa. Ele vai usar umas 10 vezes no mínimo aqui, durante toda essa carta. Ele vai usar várias vezes essa expressão que denota alegria, contentamento, né? E o interessante é que Paulo escreve uma carta assim, só que ele está preso, né? Já no início da carta ele vai dizer, ele está preso, não sabemos exatamente aonde, acredita-se na sua maioria que Paulo estava preso em Roma, né? E sobre cuidados ali, soldados. Nessa prisão, ele não estava numa prisão em uma situação tão degradante, tão terrível quanto a sua última prisão, quando ele vai dali para a morte, né? Mas essa aqui é a sua primeira prisão. Ele estava, vamos dizer assim, sob custódia, né, de Roma. Então, ele está numa casa, sendo vigiado por soldados, mas a sua condição é uma condição um pouco melhor, né? Não está aí num local fechado, escuro, sofrendo. Ele está
numa situação melhor aí, mas preso, né? Sem ter sua liberdade para viajar, fazer suas viagens, visitar as igrejas, está numa condição difícil de prisão. E mesmo assim, mesmo estando nessa situação, o apóstolo Paulo fala tanto sobre alegria. E isso deve nos chamar a atenção, né? Porque da onde Paulo tira essa capacidade de ter esse sentimento de alegria no seu coração, mesmo estando preso? Você pensa, Paulo fazendo aquilo que ele entendia ser a vontade de Deus para a sua vida, antes perseguindo a igreja, ele tem aquele encontro tão marcante com Jesus, onde Jesus diz: Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, ao perseguir a igreja de Cristo é tão atrelada a quem Cristo é, que Jesus diz: você está me perseguindo. Então Paulo tem essa experiência transformadora com Jesus, e de um grande perseguidor ele se torna o grande anunciador da palavra de Deus, do Evangelho. E Paulo está lá anunciando de forma determinada, visitando igrejas, formando igrejas, e de repente ele é preso. Acusado pelos judeus de ser um traidor, ele agora é preso por Roma. E talvez Paulo podia estar lá na prisão triste, angustiado e questionando Deus: por que, Deus, se eu estou fazendo a tua vontade, se eu estou vivendo o que é correto, se eu estou fazendo aquilo que tu me apresentaste, por que eu estou passando por isso? Mas a gente vê nessa carta que o coração de Paulo é contrário, ele não está ali, vamos dizer, remoendo a sua situação, mas ele está alegre e falando nessa carta com alegria, com um coração cheio de esperança. E embora a gente escute muitas vezes, né, o tema da carta de Paulo aos Filipenses é alegria, mas o que eu quero pensar aqui com vocês é por quê? Como que Paulo consegue se sentir alegre? Qual é o segredo? Se a gente pode usar essa expressão. Eu não gosto muito dessa expressão atrelada à Bíblia, porque as Escrituras não são um segredo oculto. Elas estão aqui justamente para nos revelar aquilo que Deus tem para nós. Mas a gente pode pensar assim: o que tinha no coração de Paulo? O que o capacitava a, mesmo estando preso, mesmo estando numa condição e numa situação tão adversa, o que fazia com que Paulo se sentisse tão alegre e escrevesse uma carta que tem tanto a palavra alegria no meio dela? E é isso que eu quero pensar com vocês, e é isso que eu quero já responder para vocês. O que fazia Paulo se sentir dessa forma, alegre, independente da circunstância, era que Paulo tinha aprendido a ter a mente de Cristo, a pensar como Cristo havia lhe ensinado. Paulo adquiriu uma mudança de mentalidade. E é isso que eu quero perceber aqui com vocês. Como que no decorrer de toda essa carta aos Filipenses, Paulo vai falar muito sobre isso, sobre a importância de nós mudarmos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensarmos. Isso é muito importante na vida cristã. É a essência da vida cristã, é o que tem em Romanos 12, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Isso é importantíssimo nós entendermos isso. Porque nós nascemos de novo. Nós agora nos tornamos novas criaturas. Nós temos uma nova vida. E quando você compara isso a um bebê que nasceu de novo, que acabou de nascer, a mãe que pega o seu bebê, ela não vai alimentá-lo, dar o leite materno para ela no primeiro dia. E depois, no segundo dia, quando o bebê começar a chorar, ela vai dizer: eu sei o que ele tem, eu já o amamentei. Passa o terceiro dia, o bebê continua chorando e a mãe diz: o que será que ele tem? Eu já o amamentei.
você diria para essa mãe: olha, você deve estar maluca, porque você tem que amamentar esse teu filho todos os dias. Não é só no dia que ele nasceu. E muitas vezes nós, como cristãos, nós pensamos que o alimento é só para aquele dia em que eu recebi aquela palavra que me impactou, me emocionou, quando eu fiz a confissão em Cristo. Mas da mesma forma como um bebê precisa de alimento todos os dias, e comemos muitas vezes de manhã, à tarde e à noite, da mesma forma o cristão precisa se alimentar, precisa se achegar à palavra todos os dias, várias vezes ao dia, para que sejamos capazes de mudarmos a nossa mentalidade. E é isso que a carta de Filipenses vai nos mostrar. Porque a salvação, ela tem um momento que é a justificação. Quando nós confessamos Cristo como nosso Senhor, o sangue de Jesus, a obra de Jesus, aquilo que ele fez na cruz, não tem nada a ver com as minhas obras, não tem nada a ver com a minha capacidade de fazer algo de bom. As minhas obras, a Bíblia vai dizer, são trapos de imundícia. Mas quando eu recebo Cristo, quando eu confesso Cristo como meu Senhor, a obra de Cristo, o que ele fez na cruz é imputada. Essa ação de Cristo é imputada a mim e eu sou justificado imediatamente. Agora, tem algo nas Escrituras, algo no Evangelho que vai acontecer, não no momento só como a justificação. A justificação é imediata, mas tem um processo na vida do cristão genuíno, aquele que confessa Cristo de forma verdadeira, aquele que tem a fé verdadeira, a fé genuína, que é o processo de santificação. Esse, querido, é um processo diário. Essa é uma caminhada que vai até o fim da nossa vida aqui nessa terra. E esse processo de santificação tem a ver com isso, com essa mudança de mentalidade, onde a nossa mente vai sendo transformada para ser conforme a mente de Cristo. E é isso que essa carta aos Filipenses de Paulo traz de forma tão maravilhosa. Olha só, vamos começar a olhar alguns textos dessa carta. Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Olha o que Paulo diz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tem as traduções que vão dizer, seja a mente de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sejam os pensamentos de vocês os mesmos de Cristo Jesus. Essa palavrinha aqui, né, que pode ser traduzida como mente, como pensamento, como atitude, ela é a palavrinha fronel, que tem todos esses significados. Mas a gente vai pensar justamente nesse significado. Seja a mentalidade, a maneira de pensar de vocês a mesma de Cristo Jesus. E é essa ideia que Paulo tenta incutir a carta inteira. Porque quando a gente começa aqui já no capítulo 2, ele fala sobre isso. E lá no capítulo 4, olha o que Paulo diz. Capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, esse texto você já vai se lembrar que você já ouviu, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre. Veja, ele está concluindo o que ele disse em toda a carta. E veja como tudo que ele falou na carta tem a ver como ele quer moldar. Ele quer dizer que eu e você precisamos mudar como cristãos tudo que está na nossa mente. E ele vai concluir. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Percebe? Paulo inicia falando que nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Finaliza a carta dizendo, olha, tudo então que for bom, honesto, nisso vocês devem pensar. Ou seja, a carta aos Filipenses, ela quer nos ensinar que nós precisamos. Se eu e você queremos, vamos dizer, ser felizes,
em qualquer circunstância, assim como Paulo conseguiu isso. Ser feliz independente da circunstância que o cerca. O que nós precisamos é aprendermos a ter a mentalidade de Cristo, a ter a mente de Cristo. Porque Paulo, mesmo preso, estava alegre. Por quê? A fonte da alegria dele não estava nas coisas aqui da terra. Vamos ver isso. Capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3, o versículo 7 a 8. Olha só o que Paulo diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Esse texto aqui também você vai reconhecer, né? Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo usa uma expressão forte, né? Eu considero tudo como esterco, se você for comparar com Cristo. Nada tem valor real comparado com a... Olha a palavra que ele usa aqui, coisa linda. Ele só não usa com o conhecimento de Cristo, ele fala assim, ó, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Querido, quem está falando aqui, o apóstolo Paulo, se você sabe das origens dele, ele era uma pessoa extremamente erudita, um conhecedor profundo, criado, como a Bíblia fala, né, aos pés de Gamaliel, dos maiores rabinos da época. Ele tinha acesso aos maiores estudos. Você vai ver nas cartas de Paulo, ele cita filósofos da época, ele discute com estoicos, epicureus, de forma de igual para igual. Paulo é uma pessoa com um conhecimento literário gigantesco. Não era uma pessoa tola, era uma pessoa muito sábia no conhecimento das coisas e de toda a filosofia da sua época. E mesmo conhecendo toda a filosofia da sua época, toda a tradição dos judeus, né? Tanto a Bíblia escrita quanto as tradições orais, que eram tão valiosas e são tão valiosas hoje ainda para os judeus. Paulo, ao conhecer as coisas de Cristo, a revelação do Evangelho em Jesus Cristo, a revelação de Deus agora em Cristo Jesus, ele vai dizer, olha, tudo agora se compara como perda. Se você for comparar com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O que ele aprendeu em Cristo, se comparado ao resto, agora é supremo, é grandioso demais, nada se compara a isso. Ou seja, a fonte de alegria de Paulo não estava em mais nada desse mundo, tudo o resto, se comparado ao que ele tinha encontrado em Jesus, era perda. Ou como ele usa aqui no termo, esterco. Não tem como se comparar à suprema grandeza de Cristo. E aonde que Paulo encontrou a sua alegria? E ele vai trazer aqui no capítulo 2, do verso 20 ao 21. Mesmo preso, olha só, capítulo 2, 20 ao 21. Vamos ler ali? Diz assim, olha que interessante aqui. Paulo está falando aqui de Timóteo. Vamos ler aqui do 19 para a gente entender bem o contexto. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Paulo está escrevendo essa carta junto com Timóteo. Timóteo está junto com ele, né? Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Como eu te falei, né? Essa prisão de Paulo não é uma prisão assim, tão terrível. Ele era permitido ter pessoas junto com ele, pessoas assistindo ele, estando próximo dele. E uma delas, nesse momento, é Timóteo. E ele diz, olha, eu espero enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Olha só, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero
pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha que interessante isso aqui. Paulo está falando de Timóteo e elogiando Timóteo. Mas por que ele elogia? Ele vai dizer assim, olha, eu não tenho ninguém aqui perto de mim que seja como Timóteo. Porque a maioria das pessoas estão buscando os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E aqui no texto, qual que é, o que ele está atrelando, o que Paulo está atrelando ao interesse de Jesus Cristo? Olha só, não tenho ninguém, verso 20, que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Percebe? Isso aqui é muito valioso, isso aqui que a gente está vendo. Ele está dizendo que Timóteo, o grande interesse de Timóteo, ao contrário da maioria das pessoas, estava no cuidado pela igreja do Senhor, pelos santos, pela pregação do Evangelho. E ele tinha, Paulo vai dizer, um interesse sincero pelo bem-estar da igreja de Cristo. E quando Timóteo tem esse coração, quando Timóteo apresenta esse coração sincero de querer fazer com que a igreja do Senhor cresça, de querer fazer o evangelho expandir, de querer cuidar da igreja, levar uma carta de Paulo de ensino para a igreja, de querer levar ânimo para a igreja, de querer colocar os seus dons em serviço da igreja. Paulo diz assim, olha, quando Timóteo faz isso, ele deixa de cuidar dos seus próprios interesses para cuidar dos interesses de Cristo. Isso aqui é muito valioso, querido. E Paulo diz assim que aqueles que só buscam os seus interesses, aqueles que têm a sua agenda fechadinha para as suas coisas, mas a sua agenda é sempre muito ocupada para estar com a igreja de Cristo, sempre muito ocupada para servir o reino, sempre muito ocupada para ter um tempo para fazer algo para a igreja de Cristo. Paulo está dizendo aqui, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Quando você ignora a igreja de Cristo, você ignora o Cristo. Assim como a gente falou no início, quando Paulo perseguia a igreja, os fiéis, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, não estou falando aqui de igreja falsa, não estou falando aqui de igrejas que usurpam das pessoas, não. Esses são os falsos mestres, os falsos profetas que tão amplamente são falados e atacados por Jesus e na própria Escritura por Paulo. Eu estou falando aqui da igreja verdadeira, a igreja santa, que nunca vai ser vencida. Essa igreja existe, sempre existiu no decorrer da história depois de Cristo e sempre vai existir até a vinda de Cristo, porque a igreja de Cristo é vitoriosa. É dessa igreja que eu digo. E essa igreja que Paulo diz que quando nós buscamos os interesses dessa igreja, quando a gente busca o bem-estar da igreja, dos nossos irmãos, quando a gente quer ajudá-los, quando a gente quer fazer com que eles cresçam na graça, no conhecimento, quando nós nos importamos com a igreja de Cristo, nós estamos buscando os interesses de Jesus. E essa é justamente a mudança de mentalidade que Paulo está falando. É quando nós começamos a perceber o que realmente tem valor em Cristo Jesus. Percebe Paulo dizendo, olha, eu considerei tudo mais como perda, por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E o que é conhecer Cristo se não viver na igreja que Ele está chamando e formando e construindo aqui nessa terra? E aí você percebe num texto como esse, como Paulo está com seu coração voltado para a igreja.
Todas as suas cartas ele começa falando: eu agradeço a meu Deus. Essa aqui não é diferente, se você ler aqui, capítulo 1, versículo 3. Eu agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. E eu pergunto, você como cristão, você ora pela igreja? Você tem tempo de oração pela vida do seu pastor, pela vida dos líderes da igreja? Você sente alegria em orar por eles, em ver a cooperação, em ver a dinâmica da igreja, o trabalho da igreja? Você sente isso no seu coração, em ficar alegre em ver o avanço do Evangelho? Em buscar maneiras novas de, junto com a sua igreja, avançar na cidade que você mora e fazer com que esse evangelho do reino cresça e seja anunciado a mais pessoas e mais lares que estão destruídos possam ser reconstruídos em Cristo? Você tem essa alegria, você tem essa motivação, você tem esse brilho nos olhos pelo evangelho? Se você ainda não tem isso, ore e peça ao Senhor. Busque justamente essa mudança de mentalidade, de entender o que tem valor diante de Deus. Entender o que é o grande valor. E aqui a gente começa a perceber por que Paulo, mesmo preso, estava alegre. Porque a sua esperança não estava nas circunstâncias das coisas. A sua esperança estava na igreja de Cristo, que ainda que ele morresse, que ele fosse morto, ele sabe que a igreja avançaria porque a obra não depende de homens, a obra é feita por Deus, a obra é dele. Um planta, outro rega, mas o crescimento, querido, quem dá é Deus. Quem faz é Deus. E é nessa perspectiva que nós trabalhamos no reino, nunca pensando que a obra é nossa, entendendo que o crescimento vem dele. E eu lanço a semente aqui com o vídeo, eu lanço a semente, você compartilhando esse vídeo, lança a semente, mas a obra, o crescimento não vem de nós. É uma obra de Deus, é uma obra realizada por Ele. O poder vem unicamente de Deus. E nisso repousa a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa esperança em saber que não depende de nós, seres tão fracos, tão falhos, tão pequenos. E é nisso que repousava a segurança de Paulo, nessa grande esperança, na esperança da salvação. Veja capítulo 3, versículo 20, 21 de Filipenses. Olha só, 20 e 21, olha o que diz aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Veja a completa mudança de mentalidade do apóstolo Paulo. A compreensão de que as coisas aqui, se comparadas a Cristo, são nada. A compreensão de que o nosso verdadeiro valor é o avanço do Evangelho, é a Igreja de Cristo, é estabelecer os nossos dons, é viver para o Senhor, é viver para Ele. E ele entendeu que, por que nós vivemos assim? Porque nós não somos cidadãos deste mundo, mas a nossa verdadeira cidadania está em Cristo Jesus. Nós devemos sim trabalhar, fazer nossas funções como pessoas aqui, cidadãos aqui do nosso país. Devemos sim fazer todas essas coisas e as Escrituras nos ensinam a fazer elas, inclusive com zelo e cuidado, dizendo que quem não trabalha que não coma. E com amor, se você tem o seu trabalho, você deve trabalhar como se estivesse sendo visto todo momento, não porque o patrão, o chefe, alguém não está vendo. Você muda a sua atitude e a Bíblia tem todas essas orientações.
quanto à nossa cidadania aqui. Mas ele quer nos dizer que a nossa cidadania principal está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente a salvação. E esse é o tipo de coração que nos capacita a sermos como Paulo. Quem não deseja? Porque essa vida nos reserva muitas vezes momentos difíceis, momentos de dor, momentos de dificuldade. Nenhum de nós está isento de passar por essas coisas. Mas quando nós adquirimos essa mentalidade, esse coração, nós seremos capazes de estarmos alegres em Cristo mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. A nossa vida carrega uma finitude que, se você não tiver Cristo, ela é assustadora. Esse é o grande, eu acho que o grande terror de um ateu é perceber a finitude da vida, o como ela pode se esvair de nossas mãos a qualquer momento. A Bíblia fala sobre isso para nós em Tiago capítulo 4. Olha só o que ele vai dizer. Ouçam agora vocês, aqui no capítulo 4, versículo 13, se você quiser acompanhar. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha o que a Bíblia fala para nós. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Olha o que a Escritura está nos ensinando, a vida ela é muito fugaz, passageira. Nós não temos controle algum sobre ela, mas nós servimos a um Deus que tem o controle, a soberania total. E isso nos dá descanso. Ainda essa semana eu li uma notícia de um menino em Penha com 9 anos. Atleta, goleiro do time da escola, sofreu um AVC e morreu. Agora conhecido, na internet, o Pirula, tem exatamente a minha idade, 43 anos. Também sofreu um AVC, não se sabe ainda como ele está. Saião, o grande mestre Luiz Saião, 62 anos, também teve um AVC, graças a Deus. Tanto o Pirula quanto o Saião não morreram. Mas você percebe, querido, que nós não temos controle de nada? Hoje estamos vivos, como a Bíblia diz, amanhã pode ter chegado o nosso tempo. E o que fizemos? O que fizemos pelo reino? O que fizemos por aquilo que realmente tem valor, pelo aquilo que realmente importa? Ou será que estamos tão ocupados com aquilo que Paulo chama de esterco, diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo? Não existe nada mais valioso, querido, do que estar em Cristo, do que conhecer a mente de Cristo, do que ter o privilégio de conhecer Cristo. E esse é o ponto que eu quero caminhar aqui agora, que seria o ponto principal da carta aos Filipenses. A gente estava aqui só dando esse panorama geral, para você perceber como a ideia principal de toda a carta aos Filipenses é isso. Vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Vocês precisam transformar a mente de vocês como a de Jesus. E o texto principal é esse texto tão conhecido nosso, que está no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5. Vamos ler a partir do 1 para a gente ter o contexto
né? Se por estarmos em Cristo, versículo 1 do capítulo 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar entre vocês. Ou seja, sempre a carta falando sobre isso, ele está dizendo que toda a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, tem que ter um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um mesmo espírito, uma mesma atitude. E aqui ele começa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ou seja, não busquem, não vivam essa vida buscando apenas seus próprios interesses, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Obviamente que eu e você cuidamos dos nossos interesses, buscamos o cuidado pela nossa família. Como já falei aqui, a Bíblia ela não ignora isso, ela nos ensina a cuidar dos nossos. A prover, o homem é chamado a ser o provedor, tanto material quanto espiritual da sua família. É a função, é o chamado de cada homem. Ser o sacerdote do seu lar, aquele que traz a mensagem de Deus para sua casa, aquele que leva a sua casa diante de Deus. É a responsabilidade do homem. Cuidar dos interesses da sua família, da sua casa. Mas o texto está dizendo aqui, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O cristão tem um chamado maior de não olhar só para si, de não olhar só para as suas necessidades, mas de olhar para fora. Olhar para o outro. E aí que chega no ponto 5, no versículo 5, que foi onde nós começamos. Seja a mente de vocês, seja a mentalidade de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui ele vai chegar, aqui é o centro da carta, é o centro da compreensão. A gente perguntou, né? Queremos ser felizes? Sim. Para ser felizes, nós precisamos mudar a nossa mente, transformar a nossa mente. E qual é a forma com que eu e você transformamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar? E ele está falando, olhem para Jesus. Tenham em Jesus o seu alvo, onde seus olhos estão fixados, aquele que é o seu modelo de vida. E ele vai dizer assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, a nós. E sendo encontrado nessa forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo vai trazer aqui esse texto tão conhecido, que você já deve ter ouvido algumas vezes, que Jesus, embora sendo Deus, sendo o próprio Deus, habitando eternamente com Deus, a eternidade, a trindade que nós cremos, né? Deus Pai, o Filho eternamente gerado em Deus e o Deus Espírito Santo. E Jesus, embora sendo Deus, não se apega a isso. Não considerou que isso era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou. E veio a ser servo como homem. E esse aqui é um ponto que eu quero pensar com você. Porque muitas vezes nós tomamos isso de forma
talvez automática, sem pensar muito. Às vezes nós crescemos ouvindo isso, Jesus era Deus. Mas ouvindo recentemente alguns podcasts, um podcast muito bom do Luiz Saião com um rabino. Tem mais um outro teólogo junto também. E é muito interessante observar nesse podcast, nessa conversa, que quando se fala sobre Deus, sobre Jesus sendo o próprio Deus, o judeu não aceita isso de forma nenhuma. Para ele isso é um grande escândalo, um grande absurdo pensar que Deus se tornou homem. É inaceitável, e é interessante ouvir eles falando, porque para eles isso é inaceitável. O judeu tem um zelo. Quando você lê Romanos capítulo 10, versículo 2, Paulo vai falar assim, olha, eu posso testemunhar dos meus irmãos judeus, né, que eles têm zelo por Deus. A tristeza de Paulo é que esse zelo é sem entendimento. Eles se perderam tanto no seu zelo, nos seus escritos, na sua tradição oral, que quando Deus vem com a justiça dele para cobrir os pecados daquele povo rejeita. O judeu rejeita a justiça de Deus porque ele quer se apegar à sua própria justiça. Eu sou capaz, através da minha moralidade, através do cumprimento da lei, através dos meus sacrifícios. Essa é a parte triste, é onde Paulo lamenta profundamente no capítulo 10 de Romanos pelos seus irmãos judeus, mas ele fala uma coisa: os judeus, os meus irmãos, têm zelo por Deus. Eles olham Deus com uma reverência incomparável. Se você ler a história, você vai ver que os judeus evitavam falar o nome de Deus porque tem um mandamento, um dos mandamentos, né? Êxodo 20, capítulo 20, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu evitava falar o nome de Deus. O tetragrama, que tem tantas vezes no Antigo Testamento, né? Que a forma de falar se perdeu com o passar dos anos, porque só se falava uma vez no ano, né? No dia da expiação, quando o sacerdote ia entrar lá no Santo dos Santos. Mas isso tudo faz parte dessa reverência, desse temor que eles tinham para com Deus, essa compreensão da grandeza de Deus, o Deus criador dos céus, criador da terra. O Deus Santíssimo. Olha só a compreensão deles, a percepção deles. Uma olhadinha. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Quando Deus está se revelando, Deus dá a lei ao povo. E Deus se manifesta naquele monte. Diz que aquele monte estava assim, olha, vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, aquela montanha onde está a presença de Deus, tinha trovões, relâmpagos. Olha só, som de trombeta, som de uma trombeta tocando, e o monte fumegava. Saía fumaça do monte. Diz que toda a nação de Israel, que estava diante daquilo, toda a nação de Israel estava vendo aquela cena. Tremeram assustados, porque ali era a manifestação da santidade de Deus. Eles ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco. Seja nosso intermediário, a gente não quer se aproximar e nós vamos ouvir. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Temor de Deus. Eles perceberam e sabiam quão santo era esse Deus. Moisés disse ao povo: então não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor a Deus é algo bom. E isso foi de forma muito forte alimentada no coração do povo judeu. E muitas vezes nós
nos falta esse temor, esse zelo, essa compreensão de quão santo Deus é, de quão poderoso Ele é, aquele que chama as estrelas pelo seu nome, aquele que pode medir os céus com a palma de suas mãos. Esse Deus grandioso, esse Deus que trouxe a vida ao ser humano com um sopro. A vida, a inteligência, a nossa compreensão, a nossa capacidade de pensar. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, coisa que o homem não vai conseguir reproduzir. Conseguimos reproduzir na inteligência artificial, tantas coisas, mas a compreensão, a consciência, jamais, porque isso vem de Deus. É esse Deus grandioso, é esse Deus poderoso, o Deus que cria do nada. Um pintor pode criar belas obras, mas ele precisa da tinta, ele precisa do quadro, ele precisa do pincel, ele precisa de artefatos já criados. Deus é o Criador que cria do nada. A partir do nada ele diz, haja. Pelo poder da sua palavra, ele cria. E isso é incompreensível para o judeu. De que esse Deus tão grandioso, tão poderoso, se tornou homem, tendo toda a sua glória. O Deus eterno agora se sujeita à limitação da carne humana, à limitação do tempo. Aquele que os céus dos céus, a Bíblia diz que não podem contê-lo, está ali no corpo de um bebê. Aquele que formou eu e você com o sopro de sua boca. Se sujeita agora em Cristo a ser esbofeteado, a ser cuspido por homens iníquos como nós. Deus faz esse caminho e é isso que Paulo diz para nós, olhem para isso. Você quer adquirir a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, a forma de pensar de Cristo? Olhe para isso. Olhe para esse caminho que Deus faz, deixando sua glória. Se esvaziando, caminho contrário de ser glorioso, Deus poderoso, ele se esvazia, deixa sua glória para habitar como servo. Ele faz o caminho contrário. E ele diz para mim e para você, faça esse caminho também. Porque o homem normalmente quer fazer o caminho de baixo para cima. Nós não somos nada, somos seres insignificantes, seres pequenos, mas queremos, e está na nossa natureza caída, buscar a glória para nós mesmos. Sermos reconhecidos. A maior prova disso é de quando alguém fala algo, de quando alguém traz alguma crítica para nós, é imediato a nossa indignação. Imediato, nós não aceitamos ser injustiçados. Quando alguém fala algo que não condiz com aquilo que nós percebemos em nós ficamos indignados. Ou quando não percebem aquilo de bom que nós fizemos, nós nos sentimos feridos e nos sentimos magoados e ressentidos tão facilmente. É parte da nossa natureza. Porque nós queremos reconhecimento, queremos ser percebidos, queremos nos encher. Achamos que o reconhecimento das pessoas, o aplauso desse mundo é o que vai nos dar alguma glória, algum reconhecimento verdadeiro. Queremos fazer esse caminho de baixo para cima. Só que Jesus nos ensina a fazer o caminho contrário. Se esvazia. Abra mão. Morra para você mesmo. E nesse processo de se esvaziar, nesse processo de cima para baixo, você encontra a verdadeira vida. Porque foi esse processo que Jesus nos ensinou.
o processo que é totalmente contrário ao mundo. O mundo vai dizer, faz tudo o que a carne deseja, vai atrás. Busque os aplausos dos homens, busque ser grande, busque ser alguém nessa vida. Esse é o grande sucesso, marcar a história com o seu nome. Cristo nos ensina uma mentalidade completamente contrária a esse mundo. Se esvazia. Abra mão de tudo por amor a mim. Busque somente a Cristo. Busque a verdade, abandone as coisas desse mundo, se esvazie de si mesmo, para que você encontre a verdadeira vida. Esse é o caminho que ele nos apresenta. Seja a mente de vocês como a de Cristo, que sendo Deus se tornou servo. Façam o mesmo caminho, viva esse mesmo processo, adquira essa mentalidade, a mente de Cristo. A mente de Cristo, a mente do nosso próprio Deus. Olha que grandioso isso é, querido. A gente está bem pertinho de Filipenses. Então a gente vai dar um pulinho aqui. Filipenses não, né? De Efésios. Vamos dar um pulinho aqui em Efésios. É a carta que vem antes. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Nesse processo é muito importante nós admitirmos algo. Nós temos a humildade de entendermos que, de fato, a nossa mente natural, a nossa mente no curso natural dela, sem a palavra de Deus, ela está inclinada na direção do mal. Porque se você não tiver essa compreensão, você nunca vai buscar. Um homem santo, um homem que ora, um homem que busca a Deus, não é um homem que você diz, nossa, como ele é bom, como ele é uma pessoa, ele é tão bom que ele acorda cedo para orar, para buscar a palavra. Não, querido. É o contrário. A pessoa que busca Deus, que quer caminhar com Cristo em todo o tempo, que está sujeita à oração e sujeita à palavra, é só alguém que entendeu o quão perdido ele é, que entendeu o quão perverso ele é sem Cristo. É alguém que entendeu o seu potencial maligno de ferir pessoas, de machucar pessoas e de ir para o inferno sem Deus. Então ele busca Cristo desesperadamente, porque Cristo é essa única esperança. Alguém que busca Deus veementemente, constantemente, não é um santo em si, não é bom em si, é só alguém que entendeu quão miserável ele é. Olha só, capítulo 2 de Efésios. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Paulo está falando aqui do que nós éramos antes de sermos achados por Deus. Antes de Deus ir lá e nos tirar, né? Estávamos mortos em delitos e em pecados. Antes de Deus fazer isso, nos tirar de lá. Olha só o que ele diz. Vivíamos entre eles satisfazendo a vontade do quê? A vontade da nossa carne. O que é a vontade da nossa carne? Ele vai dizer aqui, ó, seguindo os seus desejos e pensamentos. Olha só que interessante, muitas vezes a gente não percebe essa segunda palavra aqui. A gente sabe que a carne tem desejos, porque tem a ver com os sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, aquilo que é atraente. A carne tem tudo isso e nós lutamos muitas vezes contra essas coisas. Mas a carne tem esse outro detalhe aqui, seguindo os seus desejos e pensamentos. A carne, querido, nosso ser caído, ele quer impor também a nós os seus pensamentos. Ele quer determinar para mim e para você aquilo que nós pensamos. Aquilo que se passa na nossa mente. Por isso que a gente já leu aqui, né, Filipenses 4:13, 4:17, quando ele nos orienta no que devemos pensar. Tudo aquilo que for bom, porque o inimigo quer mandar nos nossos pensamentos. A nossa carne quer determinar o que se passa aqui dentro.
E o Senhor Jesus, no seu Evangelho, não quer nos orientar apenas a mudarmos nossas atitudes, aquilo que fazemos. Lembra de Jesus, quando ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Quando o pecado estava apenas quando estava numa ação já sendo executada. E Jesus traz isso para muito mais anterior. Ele está falando, olha, é na mente. Ele está dizendo, se um homem desejar cobiçar uma mulher, esse já cometeu adultério. Jesus está falando, ei, cuida muito antes. O que eu quero transformar em vocês não é só a atitude, não é só a ação. O que eu quero transformar em vocês é a mente de vocês. Eu quero que vocês aprendam a pensar como eu. Eu quero que vocês sejam transformados por completo, porque nisso está a alegria. Nisso está a verdadeira transformação. Onde você não deixa de fazer porque é errado. Você deixa de fazer aquilo que é errado porque você agora tem a mente de Jesus e você tem prazer nas coisas dele e a tua alegria se encontra nele. Você percebe como isso é diferente, querido? Porque quando você não faz só porque é errado, é como se fosse uma religião cheia de regras. Não toque, não proves. Mas Paulo vai dizer em Colossenses que nenhuma dessas coisas tem poder real e verdadeiro para nos refrear, para refrear os impulsos da carne. Olha ali, Colossenses, depois de Filipenses, né? A gente está em Filipenses, a próxima carta é Colossenses. E Paulo vem falando, capítulo 2, não fiquem com essas coisas de não toca, não prova, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque nenhuma dessas coisas tem poder. Capítulo 2 todo, Paulo vai falar isso. Aí ele vai dizer, mas então o que que tem? Aonde que eu vou encontrar forças para não viver o pecado? Para me santificar? E aí Paulo vai dizer no capítulo 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E olha o versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Olha como isso permeia todas as Escrituras. Mantenham o pensamento, a mente de vocês deve estar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu e você temos uma nova vida escondida com Cristo. Tá, Gledo, e na prática, como que isso acontece? Como que eu penso nas coisas que são do alto? Todo o capítulo 3, Paulo vai nos explicar, mas o que resume está no versículo 16, que é o meu versículo favorito, talvez de toda a Bíblia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Você quer transformar sua mente? Essa palavra, o Evangelho, as 4 cartas, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas do apóstolo João, o Evangelho, as Escrituras, conforme você vai tendo tempo de estudar, vai para o Antigo Testamento, toda a Escritura, toda a palavra de Deus precisa habitar ricamente na sua mente, precisa ser algo que flui na sua mente. É como alguém que pega a sua cabeça e mergulha num rio. Imagina alguém com a cabeça suja, cheia de sujeira, que é a nossa condição, como a gente leu aqui. A nossa condição de morto em delito e pecado, num rio sujo e poluído. E agora nós somos resgatados por Cristo. E agora nós precisamos mergulhar a nossa cabeça, o nosso corpo que estava todo sujo, nesse rio de águas vivas, que são as palavras de Cristo, que é o Evangelho, para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa mentalidade agora passe a ser a mentalidade de Cristo. E é nisso que está a nossa transformação. É nisso que está a nossa mudança. É quando eu e você buscamos a mente de Cristo, buscamos permitir que essa palavra habite ricamente em cada um de nós. Amém, querido?
Essa era a mensagem que eu queria deixar para você. Eu acredito que a gente conseguiu entender, né, qual é essa mensagem da carta aos Filipenses. É uma carta pequena, são 4 capítulos, e eu te convido a, agora, nessa sequência, leia ela. Leia tendo isso em mente. Olha como o Espírito Santo está guiando Paulo a escrever aqui. Cada um de nós essa necessidade de termos a nossa mente transformada. A compreensão de para onde nossos interesses têm que estar voltados. Textos tão sérios como esse que nós lemos no capítulo 3, a gente falou, olha, a nossa cidadania está nos céus. Mas temos uma acusação tão séria, um alerta tão sério, que Paulo faz chorando aos Filipenses, que ele diz assim, olha, capítulo 3, versículo 18, pois eu, como já lhes disse repetidas vezes, eu agora repito com lágrimas. Há muitos, não são poucos, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu tenho falado muito esse texto aqui nos vídeos. Porque a gente pensa que inimigo da cruz de Cristo é o bandido, é o assassino, é o roubador. E não é esse que Paulo está falando. Segue o texto aqui, versículo 19. O destino desses homens que vivem como inimigos da cruz de Cristo é a perdição. Mas qual que era a característica desses homens? O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Por quê? Eles só pensam nas coisas terrenas. Querido, você pode viver uma vida toda certinha. Respeitar as leis, ser um bom marido, ser um bom pai. Até bater o cartão em alguma igreja, em alguma comunidade, uma vez por semana, para dizer, cumpri minha parte. Mas se o seu coração, se a riqueza e a alegria do seu coração estiver apenas nas coisas dessa terra, não é eu que vou dizer, é a palavra que diz, você está vivendo como um inimigo da cruz de Cristo. Se os seus interesses são apenas as coisas voltadas para a sua vida, se a sua agenda está tomada com interesses seus apenas, o seu Deus é o seu estômago. Se você não aprendeu a amar a igreja de Cristo, a amar os seus irmãos, a ansiar pela salvação, a desejar que esse evangelho transformador e poderoso seja espalhado a todos os confins da terra. Se você ainda não permitiu isso entrar, é porque ainda você vive como inimigo da cruz de Cristo. E meu convite é dobre seus joelhos e peça, clame, implore a Deus que o Espírito Santo te impulsione, te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que você passe a amar as coisas que Cristo ama. Como a gente viu aqui no texto, que os seus interesses, que o seu interesse seja o bem-estar da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. Para que você aprenda a amar e estar com os santos, com aqueles que são de Deus, com a igreja de Cristo. E que quando você não estiver com a igreja de Cristo, o seu grande anseio seja trazer essas outras pessoas para a igreja. Falar delas da verdadeira alegria, da alegria que excede todo o entendimento. Porque só nele está a salvação, porque só nele está a vida eterna. As coisas do reino fazerem parte da sua mente, tudo que você consegue pensar é o reino, é a mensagem de Cristo, é o teu maior valor, é o teu grande tesouro, é onde você está acumulando riquezas e tesouros. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O evangelho é tão simples. Ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, tão difícil de vivermos, porque a nossa carne, como a gente leu, a nossa carne, ela nos impõe os seus desejos e os seus pensamentos. Ela quer nos dominar. É uma luta. E eu quero terminar aqui justamente lendo isso. Na versão Almeida, você vai ter isso lá em Romanos 8, texto tão conhecido.
Perceba essa luta que eu e você somos expostos a cada dia, a cada hora. Olha só, Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Olha o que a palavra diz. Porque os que se inclinam para a carne, olha aqui a palavra de novo, pensam nas coisas da carne. Se você viver inclinado para os desejos da sua carne, o que você está afetando? O seu pensamento. Mas os que inclinam para o Espírito, pensam agora nas coisas do Espírito. Olha o versículo 6. Porque a mentalidade da carne dá para a morte. Aquilo que é a tua carne, aquilo que é o teu curso natural, sem a busca das Escrituras, sem a presença do Espírito Santo, sem o Evangelho, se você seguir o curso da tua vida, não, deixa eu ir tocando, deixa a vida me levar. O curso natural da sua vida, a mentalidade da carne, ela dá para a morte. O seu fim é a morte eterna. Mas a mentalidade do Espírito nos traz a vida e a paz. Porque a mentalidade da carne, ele vai dizer aqui mais uma vez, versículo 7, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Querido, aquilo que você alimenta na sua mente, aquilo que faz parte dos seus pensamentos, não se engane, é aquilo que vai direcionar as suas ações. As suas ações, as suas atitudes vão determinar os seus hábitos, aquilo que domina o seu dia a dia, seus afazeres, e os seus hábitos vão determinar teu caráter, o teu destino. Não é possível você dissociar o teu destino daquilo que está aqui. Cuide da sua mente. Obedeça o que a palavra diz, leve cativo a obediência de Cristo todo pensamento, porque disso depende a sua vida. Por isso que o Espírito Santo inspira Paulo aqui nessa carta maravilhosa de Filipenses, sobre esse cuidado tão precioso que eu e você devemos ter. Nós precisamos cuidar daquilo que está na nossa mente. Ser cristão é isso, querido. Ser cristão não é declarar, eu sou cristão e frequentar uma igreja no final de semana. Ser cristão é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. A sua mente está sendo habitada de forma rica e abundante pela palavra de Cristo, pelo Evangelho. É aquilo que está em você, é aquilo que te movimenta. É a forma de pensar de Cristo, é as ordenanças dele, é o que está na palavra, é o serviço com a igreja, é o amor aos cristãos. É isso que te move, é isso que é a tua esperança. E isso é ser cristão, é ser inundado por isso. É só quando nós vivemos dessa forma que o Senhor capacite a mim primeiramente. Porque tudo isso que eu trouxe para você, querido, é para mim. Eu só estou aqui compartilhando o que Deus trouxe para mim essa semana. Não estou aqui de forma alguma como alguém que traz de cima para baixo alguma coisa. Vejam o que eu conquistei. Queridos, é o Senhor nos dizendo, se vocês querem ter alegria em toda e qualquer circunstância, em meio a um mundo que carrega tantas dificuldades, porque nós somos tão finitos, tão frágeis. E essa é a minha resposta para Deus, é claro que eu quero. Eu quero ter essa capacidade de estar contente, como Paulo vai falar aqui nessa carta, em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente, é isso que eu quero. Essa maturidade. A estar contente em toda situação. Se você quer isso, se você anseia por isso, se você deseja isso, busque as coisas que são do alto. Permita que a palavra de Cristo, a palavra desse Evangelho, esteja permeando a sua mente. Crie disciplina. Ser discípulo de Jesus é ter disciplina. Crie disciplinas na sua vida, de forma que você tenha sempre tempo, todos os dias, de meditar nessa lei de dia e de noite.
Que essa palavra fique no seu coração em todo o tempo. De guardar versículos na sua mente, de pensar sobre esses versículos, de ser transformados. Jesus mesmo disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Ou eu e você, como cristãos, acreditamos nisso ou não, ou rejeitamos Cristo. Mas se nós aceitamos Cristo como Senhor, nós temos que aceitar o seu ensino. E Ele diz que as palavras dele são o nosso alimento. Eu e você temos que nos alimentar dessas palavras, senão não teremos vida. Por isso Ele diz: as minhas palavras são espírito e são vida. Que nós possamos crer naquilo que Jesus nos fala, naquilo que a sua mensagem nos diz, que possamos viver isso de forma verdadeira. Que o nosso cristianismo não seja de regras, de pode e de não pode, mas que o nosso cristianismo seja de conhecer e prosseguir e conhecer a pessoa de Cristo, adquirir a sua mente. Temos uma mentalidade como a mente de Cristo. Filipenses 2:5. Seja a mente de vocês, seja o pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Que essa palavra fique no seu coração. Não deixe de compartilhar ela nas suas redes, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal para que toda mensagem nova chegar para você. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a nossa mente seja como a mente de Cristo. Tá bem? Até o próximo vídeo.